Oh, aleluia, glória a Deus. Diga encontro marcado. Diga tenda de encontro. Você sabe que tinha um lugar onde Moisés se encontrava com Deus, que era chamado de tenda do encontro. Mas antes da gente começar no que a gente quer falar hoje, no assunto, eu quero falar rapidamente, sobre esse encontro marcado. Em Levítico capítulo 23, versículo 2, o Senhor disse para os filhos de Israel o seguinte, versículo 2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. E aí nós vemos determinações a respeito das festas de Israel. Quero dizer para você que em Cristo Jesus todas as festas foram cumpridas, amém? Então não há necessidade da gente praticar essas festas de Israel, porque em Jesus foram cumpridas, mas o que eu quero falar para você não é isso. É porque Deus disse que cada festa era uma santa convocação. Diga, santa convocação. No original hebraico significa literalmente um encontro com Deus. Amém? Então, embora as festas de Israel já foram cumpridas, o que nós estamos querendo trazer para você é que quando Deus faz uma santa convocação, é algo específico que Ele quer falar para a nossa vida. E não temos necessidade de estar festejando as festas de Israel. Mas sabe que você já se encontrou com o Senhor. Você já tem acesso ao santíssimo lugar. Em Cristo Jesus, pelo sangue dele, foi aberto um novo e vivo caminho pelo qual você tem acesso à presença de Deus. Mas sabe que tem momentos onde Deus marca encontro. Porque é um momento em que Ele vai falar algo especificamente para você. É uma santa convocação. Amém? Alguém já teve experiência disso? Você vive aos pés do Senhor, você ora, você conversa com Ele, mas tem momentos em que Deus fala algo específico para a gente, ou Ele passa para nós o projeto dEle para as nossas vidas. Amém? Então é uma santa convocação. Então o que é interessante é que existem verdades, princípios espirituais, que estão de Gênesis a Apocalipse. Alguns desses princípios estão simbolizados por algumas festas, algumas coisas que foram feitas no Velho Testamento. E a Bíblia diz que tudo isso era sombra, porque o que é real só viria a se manifestar em Cristo Jesus. Está comigo? Eram sombras e agora é o aspecto real. Porém, queridos, o princípio espiritual que está por trás dessas sombras, ele é eterno. Diga, o princípio espiritual é eterno. Exemplo, lei da semeadura. É eterno. Amém? Amém? Então existe um encontro com Israel, existe um encontro nas festas de Israel, existe hoje o encontro que você já teve com Jesus, pelo menos eu espero, que você tenha tido um encontro com Jesus. Mas existe também a santa convocação, que seria encontros específicos em que Deus trata algo especificamente com você. Amém. Mas também é preciso você entender que uma santa convocação ou um encontro específico, na maioria das vezes só se manifesta quando você vive uma vida de comunhão com Ele, ou quando você não está vivendo uma vida de comunhão e Deus está trazendo uma advertência para livrar você de uma morte certa ou de algum problema muito sério. Ou seja, é uma intervenção direta do Espírito de Deus. Deus pode intervir com um sonho, Deus pode intervir com um profeta trazendo uma profecia, Deus pode intervir com uma visão que você tenha, Deus pode intervir numa determinada pregação, que eu acredito que seja o caso de hoje, amém? Então, santa convocação seria um princípio espiritual de um encontro mais profundo com Deus. Eu acredito que hoje é um encontro mais profundo com Deus. Quem está aqui? Se você não sabia, comece a crer nessa palavra também. Porque existe um aspecto profético no que é dito aqui de cima. Então, se você sabe, amém. Se você está sabendo agora, amém também. Porque o que está sendo dito aqui está sendo debaixo da inspiração do Espírito Santo. Então tem um aspecto profético. Se você não crê, problema teu. E lamento muito que você perdeu o tempo vindo para a igreja. Porque quando nós estamos vindo para a igreja, nós esperamos receber algo da parte do Senhor. É verdade ou não é? Se não, para que vir para a igreja? Não é verdade? Para que a gente vai para a igreja se você não vai acreditar na mensagem? Ah, não, eu vim porque eu estou escalado, então você precisa se converter. Amém. Se a gente vem para a igreja só porque está escalado, ou deixa de vir porque não está escalado, nós precisamos nos converter. Amém.
porque isso aqui não é religião, isso aqui não é algo mecânico, não é racional. Como foi dito aqui, igreja tem a ver com o sobrenatural. Porque se for coisa natural, a gente nem precisa vir para a igreja. Faz um curso lá com coach, alguma coisa desse tipo, né? Ou faz um curso online, né? Ou faz um curso de especialização em alguma coisa, e aí você resolve todos os seus problemas, está tudo resolvido. Se fosse assim, né? Você não estaria hoje aqui na igreja. Você está aqui na igreja porque você espera receber algo de Deus, porque tem coisas que somente Deus pode fazer. Concorda comigo? Ditas essas considerações iniciais, a gente nem começou. Agora vamos tratar do assunto. O assunto é um assunto que você talvez ficar chocado com o que eu vou dizer agora. Você acredita que desde 15 de junho de 2020, já fazem mais de 4 anos, que Deus me deu uma palavra, e eu só trouxe para vocês aqui rapidamente, para quem prestou atenção, também tem isso também, que eu olho lá, que tem muita gente que não presta atenção, a mensagem de áudio que nós mandamos para o grupo. Nós mandamos uma mensagem de áudio chamada A Essência do Salmo 91. E em cima dessa mensagem de áudio, Deus falou com o meu coração para pregar uma mensagem. Em primeiro lugar, acredito que eu preguei na Igreja Verbo da Vida de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Depois eu preguei essa mesma mensagem, Deus mandou pregar em Caxias do Sul. Preguei também em Niterói, preguei também em Flores da Cunha, que é no interior do Rio Grande do Sul. Preguei também em Balneário Camboriú, em Chapecó. Mas nunca tive a direção de pregar aqui. Por quê? Porque eu não queria dar à minha própria igreja o que Deus tem me dado? Não. É porque, queridos, quando a gente fala que nós procuramos ser guiados pelo Espírito, isso é verdade. Não é conversa de pastor, não. Então, se Deus não me mandou pregar aqui, eu não prego. Mas Deus falou comigo que essa era uma mensagem para a igreja, não era uma mensagem para a minha igreja, mas para a igreja. E nós pregamos essa mensagem em vários lugares, como eu disse, 5 ou 6 igrejas. E a última agora foi em Balneário Camboriú. E com certeza, eu sei que é uma mensagem para a igreja pelo fruto que ela produz. E pasmem, é um assunto tão lido, tão falado, mas o que Deus queria tratar é justamente a essência do Salmo 91. Porque a maioria de nós lemos o Salmo 91 e não, às vezes não aprendemos a essência. Eu mesmo fiquei surpreso quando Deus falou e me mostrou isso. Porque eu via o Salmo 91, um salmo poderoso, mas eu acreditava que o Salmo 91 era realidades da fé que era para confessar e estar falando e tudo mais. Isso é verdade, mas não é só essa verdade. O Salmo 91 verdadeiramente é poderoso, e a gente sabe que a gente vai em algumas lojas, em alguns lugares, e a gente encontra aquela Bíblia aberta, né, no Salmo 91. Eu, às vezes, já cheguei em lugar que aquela Bíblia aberta no Salmo 91, a página já estava amarela e suja. A pessoa deixa aberta ali para ver se abençoa o lugar, né? Como se uma Bíblia aberta tivesse poder de mudar alguma coisa. Não, a Bíblia aberta é só um livro de papel aberto, nada mais que isso. A Bíblia só é poderosa, querido, e ela só é santa quando ela sai do coração e falada com a boca. Diga, no coração e com a boca. Não é só a Bíblia aberta. Então, eu sei que muita gente já pregou sobre isso, eu também, sobre isso, a importância do Salmo 91 sendo crido e falado com a boca. Isso não é novidade, a gente fala sobre isso. Ele tem que ser crido e falado com a boca, e não a Bíblia aberta. Mas é impressionante como as pessoas desconhecem o Salmo 91 e a essência dele. O Salmo 91 não é só eu declarar o que está lá, mas tem verdades contidas, e é por isso que o nome dessa pregação é a essência do Salmo 91. Com essa essência, com essa chave, com esse núcleo, com essa coluna vertebral, você entende o que é o Salmo 91. Nós tivemos dificuldades grandes, né, durante esse período da pandemia, e muitas pessoas sofreram, muitas pessoas adoeceram, muitas pessoas morreram. E essa mensagem, ela precisa ser dita para trazer uma linha de equilíbrio e para você entender algo sobre o poder das palavras que saem da sua boca. Querido, a palavra da sua boca, ela só vai ter poder literal quando ela for falada de acordo com o que você crê no coração. Amém? E crer com o coração não é só dizer eu concordo. Concordar pode ser até que o diabo concorde. Mas é muito mais que concordância. Crer é você viver. Diga, crer é viver. Diga mais uma vez, crer
é viver. Amém. Crer não é só concordar. Então você pode estar numa igreja, você pode concordar com a mensagem daquela igreja, e você pode até dizer amém, porque amém é uma concordância, amém significa assim seja. Mas o que vai realmente gerar vida é quando você crê, ou seja, quando você vive aquilo que está sendo pregado. E eu posso dizer com certeza que, infelizmente, muitos de nós não alcançamos ainda o nível de viver. Eu não vou fazer uma estatística aqui, mas eu sei que aqui, pelo menos a metade ainda precisa disso. E quando a gente diz isso, não está dizendo acusando você de pecador, não tem nada a ver com isso, porque isso tem a ver com revelação. E revelação não é forçada. Amém? Revelação não é uma questão de quem é mais pecador, quem é mais... Não tem nada a ver com isso. Revelação é algo que acontece pelo poder do Espírito Santo, mas quando você abre o seu coração para crer na totalidade da palavra. Amém? Então alguém pode ser fiel, pode estar orando todo dia, e mesmo assim ainda não tem uma revelação sobre determinado texto da Bíblia. Você entendeu? Então revelação não tem a ver com o querer. Existe um aspecto do esforço, sim. Quando você vive uma vida de consagração e você abre o seu coração, isso é verdade. Mas a revelação vem de Deus. Diga, revelação vem do Espírito Santo. A revelação não é algo que é criado na minha cabeça, é algo que vem e é depositado no meu coração. E a revelação ela só opera pela fé. E como eu disse, a fé precisa ser vivida para poder abrir a porta para a revelação entrar. Isso está muito claro que se você for um crente carnal, você não vai ter revelação de nada. A única revelação que você vai ter quando você é carnal é a preguiça que dá de vir para a igreja. Ou a revelação de chegar na igreja e dizer, eu devia estar assistindo futebol em casa. Ou seja, pecado, carne. E como Jesus Cristo disse lá em João 6,63, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, quando nós vivemos, a vida de Deus opera em nós, trazendo aquilo que nós precisamos. E em primeiro lugar, a revelação. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa entender, não só na cabeça, mas tem que cair no nosso coração a essência do Salmo 91, para que a gente usufrua dos benefícios do Salmo 91. Então vamos lá, Salmo 91, versículos 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, versículo 2. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Volta lá para o versículo 1. A essência está, como sempre, no verbo. O que é um verbo? Aí, professores de português, o verbo é o quê? Uma palavra que gera uma ação, não é? Comer, a ação de comer. Cantar, a ação de cantar. Dirigir, a ação de dirigir. Então, a essência do Salmo 91, como é um salmo fortemente relacionado com crer no coração e confessar com a boca, ele vai estar em cima de verbos. Então, o primeiro verbo é o que habita. Diga, habitar. Você vai ver que tudo que está escrito no Salmo 91 tem a ver com esses três verbos. Diga, habitar. Mas ele diz mais, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. Diga, descansar. É o segundo verbo. Guarda isso. E você vai ver que vai abrir assim, tá, e você vai entender. Meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Agora vá para o versículo 2. O que é que diz aí? Diz, diga, dizer, falar. Falar, diga falar. Então olha só, habitar, descansar, falar. Habitar, descansar, falar. Habitar, descansar, falar. Habitar, descansar, falar. Tudo que está no Salmo 91 tem a ver com esses três verbos. É a essência do Salmo 91. Muitos têm falado, inclusive já várias pregações, desde que eu me entendo de crente, me converti em 1980, eu já vi pastor do fogo, sem ser do fogo, congelacional, sorveteriano, todo tipo, né? Falando sobre habitar na presença de Deus, não é só visitar, é habitar. Mas uns poucos desse aí falam sobre o segundo verbo, descansar. Talvez uns 3 ou 4 na minha vida eu vi. Mas quase nenhum fala do falar.
E não adianta você dizer que habita na presença do Deus Todo-Poderoso e dizer até que descansa, se você não fala aquilo que você crê. Porque a fé tem uma ação correspondente. Então o Salmo 91 tem a ver com crer e viver a fé. Você está entendendo? Primeiro verbo, habitar, vamos lá. Habitar tem a ver com a posição em Cristo. A pessoa que habita, ela está confiante que nada vai abalar, porque o Senhor é o seu baluarte. Aquela pessoa que se desespera, com certeza não está habitando. Ela pode estar visitando. E a prova disso é quando vem de vez em quando na igreja. Vem de vez em quando para ver se visita a presença de Deus, porque em casa não está conseguindo. Quando você habita, querido, ou em qualquer lugar que você esteja, você está afogueado. Você não precisa estar afogueado numa igreja. Porém, você vem para a igreja, porque brasa não pode ficar sozinha, tem que estar junto com outras brasas. E porque uma mensagem como essa só está dentro da igreja. Se você assistir depois no YouTube, não tem o mesmo peso. Porque existe um aspecto da unção coletiva que só opera quando estamos juntos. Quando tem olho no olho. Eu olho para você, você olha para mim. Por isso que Jesus Cristo diz, olha, os olhos são a janela da alma. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Porém, se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas há sobre ti. Você já viu que o endemoniado não quer olhar para você? Por que ele não quer olhar? Porque quando você está cheio da vida de Deus, quando você olha, Deus sai pelos seus olhos. Porque os seus olhos vão expressar o que está no seu interior. Ele pode não falar, você pode não falar, mas a maneira de você olhar mostra quem você é por dentro. Se você for orgulhoso, seu olhar será orgulhoso. Se você for humilde, seu olhar será humilde. Então tome muito cuidado com expressões. Até a forma que você olha pode denotar o que está passando por dentro de você. E tem gente que diz que está na fé, que está aquilo outro, mas o olhar da pessoa diz outra coisa. Às vezes é um olhar triste, às vezes é um olhar arrogante, às vezes é um olhar que vê de lado assim. E a gente vê que a pessoa não é verdadeira, porque se fosse um olhar de Deus, humilde, olharia nos olhos assim, porque não tem nada a dever de ninguém. Mas, queridos, infelizmente eu vejo isso dentro da igreja. Sabe, você sabe que está no caminho certo quando você olha para os olhos da pessoa e ninguém pode acusar você de coisa alguma. Então, habitar é uma posição que todo o teu corpo, a tua maneira de se expressar, a sua maneira de falar, a sua maneira de se vestir, o que você vai fazer, se você vem para a igreja, se não vem, vai demonstrar que você habita. Não adianta dizer que habita, mas a sua vida não fala sobre isso. Amém? Então, habitar é uma posição. Nós vemos lá em 2 Crônicas, capítulo 20, quando o rei Josafá apregou um jejum lá para Israel e disse, olha, vamos apregoar o jejum porque nós não temos força nenhuma. Nós não temos condição, essa multidão é muito grande, cercaram Jerusalém. E aí, num determinado momento, um dos filhos de Asaf se levanta em profecia e diz, olha, rei Josafá e povo de Jerusalém, essa guerra vocês não terão que lutar, porque essa guerra é minha. Sabe, quando nós estamos completamente sozinhos e não temos força, esse é o momento do encontro marcado com Deus, onde Deus age. Mas Deus disse para ele, em primeiro lugar, habitem, tome posição, confiem em mim. A verdade é tão explícita, a revelação desse texto é tão claro, querido, é tão claro, porque você lê lá que passou-se um dia, quando foi no outro dia que eles foram para a guerra. E qual é a primeira coisa que Josafá diz? Povo de Israel, crede no Senhor teu Deus e nos seus profetas e prosperarei. Por que Josafá disse isso? Porque ele sabia que tinha passado uma noite e o povo estava lá desesperado. Quem consegue dormir sabendo que pode morrer no outro dia? Por que Deus deixou para o outro dia? Que é para provar o coração. Tome posição. Olha aí para o vizinho aí. Olha, ei rapaz, acorda. Toma posição. Tomar posição, querido, é uma atitude de fé. Toma posição, rapaz. Acorda, desperta, tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Toma posição. Não é brincadeira, o diabo não está para brincadeira, ele quer matar você, quer esfolar você, querido. Quer acabar com a tua família, quer deixar você depressivo, quer deixar você triste. Então toma posição, erga a cabeça e crê de uma vez por todas no Senhor. Se o Senhor é Deus, por que você está crendo no mundo? Deus é Deus. Mas a gente precisa entender que temos que tomar posição em fé. Amém?
Então, habitar tem a ver com posição, com posicionamento. É por isso que lá no Salmo 84, vamos lá para o Salmo 84. No Salmo 84, a partir do versículo 1 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Versículo 2: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aqui é animado, viu? O cara está na velha aliança e está animado desse jeito. Meu coração exulta. Olha que era na velha aliança. Ele diz: o pardal encontrou casa, versículo 3, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Versículo 4: bem-aventurados que habitam na tua casa. Essas pessoas louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, ou seja, este homem não é Deus, este homem quando passa pelo vale árido faz dele um manancial. Não é Deus, é o homem. Quando você habita na presença de Deus, você mesmo tem poder de fazer de um lugar árido um manancial. Porque o poder vem de Deus. Você habita na presença de Deus, o poder de Deus opera em você. Então a pessoa que habita na presença de Deus é como Moisés, quando subiu o monte, quando ele desceu, o povo ficou escandalizado, porque ele estava saindo luz dele. Então tem que botar o véu. Porque quem está habitando na presença do Deus Todo-Poderoso manifesta a glória. Amém? Só que nós sabemos que essa glória maior está dentro de nós. Então os seus olhos têm que refletir essa glória que está no seu interior. Então quem habita na presença de Deus manifesta a glória na forma de falar, na forma de viver, na forma de andar. Isso não é só para agradar a Deus, é para mudar a tua vida também. Porque tem gente que pensa que isso é religião. Religião, eu não tenho chamado para ser pastor, então isso não me interessa. Queridos, a tua vida depende disso, a tua alegria depende disso, as coisas funcionando depende disso. Aqui diz que a pessoa que tem os caminhos do coração aplanados, quando encontra uma situação difícil, um vale árido, essa pessoa tem poder e autoridade de Deus para fazer com que aquela situação, não pela sua própria força, mas pelo poder do Espírito Santo, aquela situação se torne um manancial de bênçãos. Veja o que aconteceu em 2 Crônicas capítulo 20, quando Josafá disse isso: crede no Senhor e prosperarei, crede nos seus profetas. Aí logo depois, no versículo posterior, diz que ele se aconselhou com os conselheiros e decidiu colocar na frente dos exércitos os cantores, os levitas. Veja, não foi Deus que mandou ele colocar foi ele que se aconselhou com os outros, ou seja, o homem que tem um coração aplanado, que habita na presença do Senhor, faz de um vale árido, ou seja, a morte certa, um manancial de bênção. Veja, vale árido, manancial de bênção. Se o vale era árido, manancial de bênção significa que o quê? O vale vai ser um vale de bênção. Você não acha estranho que depois da guerra, quando eles começaram a cantar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, diz que os inimigos de Israel, eles mesmos se mataram, e depois Israel foi no vale onde eles estavam mortos e ficaram pegando os despojos, e o nome daquele lugar se chamou Vale de Bênçãos. Você está vendo a conexão com o Salmo 84 e com o Salmo 91? Quem habita no esconderijo do Altíssimo sabe em que posição está. Diga: eu estou em Cristo. Aleluia, glória a Deus. O segundo verbo aí, versículo 1, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. Veja, e descansa, não é só habitar, é descansar. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, que o povo de Israel não entrou no descanso, mas nós que cremos, entramos no descanso. Queridos, o mais alto nível de fé é descanso. Vai morrer, não vai não. Isso é o mais alto nível de fé. Vai falir, vai de jeito nenhum. Porque você quer ser mais poderoso que Deus? Não, eu estou baseado no que Deus diz. Amém. Acho estranho um pastor, um líder chegar e dizer: a pessoa quer fazer com que a sua própria vontade se estabeleça, mas Deus é que sabe o que é melhor. Querido, eu sei que o que Deus fala está na palavra, e a palavra de Deus fala que Ele quer o melhor para a gente. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, toda boa dádiva
Tudo que é bom vem do alto, do Pai das luzes, que não há sombra nem variação, porque segundo o seu querer, Ele nos fez como que primícias das suas criaturas. Você entende o que é que está sendo dito aqui? Eu vou traduzir para você. Tudo que é bom vem de Deus. Por quê? Porque Ele escolheu você para ser primícia. Logo, se você é primícia, não vem coisa ruim da parte de Deus, só vem coisa boa. Entendeu? Então, quem habita e descansa. É muito importante entender que o Salmo 91 não é só um salmo para você dizer ansiosamente: cai 1000 ao meu lado, 10 à minha direita, eu não serei atingido. Isso pode e deve ser dito assim, mas primeiro tem que estar habitando e descansando. É por isso que eu disse que tem um aspecto que é revelação, que muitos ainda não têm. E a prova de que a pessoa não tem é na hora do aperto, o desespero que dá. Entendeu? Na hora do aperto, meu Deus, vamos orar aqui que o negócio é sério. O negócio é sério. Querido, não existe nada mais sério do que o estar consumado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali é sério. Ali foi sério. Não tem cão dos infernos, nem 300 milhões de legiões que possam ir contra essa verdade. Você entendeu? Agora, quem poderá crer nessa verdade? Romanos 10, quando fala, né? Eu sempre repito isso, porque é a lei da fé. Porém, o que se diz? Capítulo 10, versículo 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Mas olha o que é que ele diz depois, ó. Olha lá, vamos lá, 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Está vendo fé aqui? Nele crê. Agora vá mais, versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Está vendo? Tem que ver todo o contexto. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Vá para o outro, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Antes de continuar, que eu vou querer que continue, veja que aqui ele está falando sobre fé. Crer com o coração e confessar com a boca. Vá 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Olha o que aqui diz no 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como é que você vai crer se você não ouve? Não é só vir para a igreja, é abrir o coração e receber tudo como o tutano como sendo de Deus. Vai lá, versículo 18. Mas eu pergunto, porventura não ouviram? Sim. Ou seja, tem gente que ouve, mas não gera fé. Por certo, toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pode ir para o outro. 19. Pergunto mais, porventura não terá chegado isto ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúme, com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Veja que o contexto aqui, pode voltar para o 19, ele está falando daquilo que em Hebreus capítulo 4 fala. Eles não creram, eles não entraram no descanso. Mas nós que cremos, entramos no descanso. Vai para o outro. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Versículo 21. Quanto a Israel, porém diz: todo dia eu estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, você pode ouvir, mas se você for rebelde à revelação de Deus, entra no ouvido, sai no outro e não gera fé. E não fica no descanso, fica no desespero. Quando o aperto vier, meu Deus, me acuda. Mas é uma coisa muito particular, eu não posso. Quem dera, eu rogo pela misericórdia de Deus, eu queria tanto, querido, que todo mundo aqui tivesse a revelação plena do que é crer e viver a fé. Oh, Jesus, você ia ser muito mais feliz do que você é hoje. Você não faltaria nem um culto. Os cultos de oração aqui não ia ter 20 ou 15 pessoas, mas você vinha todo, porque não é uma questão de opção, é de necessidade.
Se você acha que é uma questão de opção, é bom se converter. Porque na hora que a tempestade vem, as opções e os achômetros não valem nada, porque é tu e teu Deus e a palavra que tu crê. Porque se eu fosse você, eu estava na igreja era todo dia. Porque você precisa desesperadamente da palavra de Deus. Na hora do desespero você pega... Veja, você tem que habitar, diga habitar. E você tem que descansar, diga descansar. Mas como você vai descansar se você não crê? E você não crê porque você não ouve. E você não ouve porque não está buscando. E você não está buscando porque só aparece no domingo, alguns. E depois o desespero bate, e aí se cumpre o que disse o profeta Jeremias. E que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Queridos, nós estamos vindo para a igreja, não é para ser massacrado, nós vemos para a igreja, para receber uma palavra que mude a nossa vida. E que a gente seja chacoalhado pelo Espírito. Eu disse, aqui é um momento, é uma santa convocação. É um momento onde o Espírito de Deus está te chamando a atenção e dizendo, está vendo meu filho, está vendo minha filha, se creres, tudo vai dar certo na tua vida. Crede no Senhor e nos seus profetas e prosperarei. Mas crer é viver. Diga, crer é viver. É habitar e descansar. Mas o problema da gente, muitas vezes, que frustra, o que faz muitas vezes o diabo conseguir desanimar a gente, para a gente não crer e nem descansar, eu sei, são expectativas. Tem que ter cuidado com expectativas. Porque as expectativas, você gerou dentro de você, mas ninguém tem a obrigação de cumprir as suas expectativas, não. Fique sabendo disso. Porque você não é Deus e ninguém é sua ovelhinha para cumprir o que você quer. Você deve gerar expectativas em Deus e na palavra, não é nas pessoas. O problema da gente é esse, a gente gera expectativa. A gente foi amizade com uma pessoa, que sou abençoado. Aí começa a arranjar máquina, vai ser uma benção. A gente comer um churrasco junto, e vamos bater um papo sobre isso, e vai aquilo outro. Aí daqui a pouco tu começa a ver que a pessoa tem uns momentos que está meio enjoada, né? Tem uns momentos que a pessoa não quer conversar contigo, aí as expectativas vai, é tudo igual, todo mundo é igual. Que infantilidade, querido. Não vamos gerar expectativa em pessoas. Se todos nós gerarmos a expectativa somente em Deus, a gente vai viver muito bem, não vamos ter problema nenhum. Porque você não vai impor um peso na pessoa e cobrar da pessoa aquilo que você não tem, a pessoa não tem obrigação de cumprir para você. Até mesmo santidade e vida, às vezes a gente tem um limite, né? Se fizer isso é de Deus, se não fizer isso é de Deus, não é de Deus, não é isso? É tanta tolice que Deus acho que olha do trono e diz assim, meu Deus, eu mesmo, né? Deus olha assim e diz, meu filho, minha filha, desperta, tu que dormes, e Cristo vai te esclarecer. Sabe, Cristo está esclarecendo nessa noite aqui. Veja os 3 verbos, habitar, diga habitar, descansar. Daqui a pouco a gente vai para o 3º verbo, que quase eu não vi em lugar nenhum. Eu já vi gente falando sobre confessar a palavra e sobre falar, mas ninguém dizendo disso no Salmo 91. Então, é habitar, é descansar. Em Isaías 26, versículo 3 e 4, olha o que diz Isaías 26, versículo 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha. Ele é uma rocha. Lembra que Jesus Cristo disse, a quem compararei o que ouve as minhas palavras? Aquele que ouve e pratica as minhas palavras, eu compararei a um homem prudente, que cavou profunda vala até encontrar a rocha, e construiu a sua casa. E vindo os ventos, vindo as tempestades, vindo os vendavais, vindo a enchente, não derrubou aquela casa, porque foi firmada sobre a rocha. Mas um homem imprudente que ouve e não pratica a minha palavra, eu comparo àquele que construiu sua casa sobre a areia. E vem a tempestade, vem a enchente, vem o vendaval, e foi grande a ruína daquela casa. Interessante que essa ruína dessa casa é de alguém que está ouvindo ele.
Sabe, às vezes a gente está no meio do povo de Deus e pensa que não vai ter ruína sobre a vida dele. A ruína não foi projetada por Deus, o diabo é quem projeta a ruína. Mas entenda que Deus já fez tudo o que é necessário para que você construa sua casa sobre a rocha. Lá em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, diz que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já foram dadas. Então Deus nos deu equipamento para a gente firmar a nossa casa sobre a rocha. E aqui está dizendo que a rocha é Deus. Então quando nós habitamos e confiamos na rocha da nossa salvação, nós construímos a nossa casa sobre Deus, e mesmo que venha, porque vem vendaval, vem para todo mundo. Mas a diferença é que você construiu a sua casa sobre a rocha. E mesmo que venha o que for, você está firme. Veja, o Isaías diz, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque ele confia em ti. Propósito firme, diga, olha para o vizinho, olha, olha. É muito bom, diga, ei, ande com um propósito firme. Mas o propósito firme que funciona é em Deus, querido. Tem gente que tem propósito firme para tudo, para trabalho, para ganhar dinheiro, mas você tem que ter um propósito firme em Deus. Porque tem um momento que acaba tudo, você fica desempregado e somente tua confiança em Deus é que pode vir a solução. Vocês estão entendendo o que é que está aqui? Salmo 91 é muito mais profundo do que você imagina. Então aqui é o segundo verbo, descansar. Mas no versículo 2, Salmo 91, versículo 2, olha o que é que diz aqui. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Veja, não é só habitar, não é só descansar, mas existe um aspecto no falar. Paulo diz lá em Coríntios, eu criei, por isso eu falei. Veja, não é eu pensei, eu falei. O crente fala. Eu disse aqui já um testemunho, eu estava orando todo dia em casa, pela igreja e pelas pessoas. E às vezes a gente fala baixinho, às vezes não fala, até que Deus disse para mim, vá para a igreja e ore lá, falando alto. E aí eu comecei a vir para a igreja e comecei a falar. Grita aqui dentro. Eu declaro em nome de Jesus, a gente estava até o mês passado, querido, sem a mínima condição de botar uma parede de divisória. Essa semana que vem agora nós vamos fazer 3 divisórias aqui. E vem dizer para mim que não funciona esse negócio de confessar. 3 divisórias. Amém? E eu comecei a dizer que divisória. Olha, você precisa ter ideia do que eu estou gritando aqui. Gritando mesmo. Divisória, mais cadeiras aqui. Vamos encher isso aqui de cadeira. Outra coisa, eu chamei a existência mais membros, mais pessoas. E tem mais. Vai lotar ligeiro. Nós vamos ter 2 cultos aqui no domingo. Um de tarde e um de 8, um de 5 horas da tarde e outro mais tarde. Nós vamos ter aqui, que vai lotar e não vai caber, vai ter que ser 2 cultos. Amém? Quem crê comigo? Equipamentos novos, novos instrumentos, equipamento de som novo, data show da melhor qualidade, a mídia com filmadora, com tudo que precisa, o Verbo Shop com móveis, com livros, com tudo, o Rema com centenas de alunos, todos fiéis, todos vão ter dinheiro para pagar as mensalidades, todas as salinhas do departamento infantil da igreja de crianças com ar-condicionado, com tudo que precisa, o gabinete lá também com todos os móveis. Eu declaro aqui todo dia gritando, crianças sendo salvas, crianças sendo batizadas no Espírito Santo, crianças sendo curadas. Declaro aqui cura, milagres, salvação acontecendo aqui, querido. E desde o dia que a gente começou a fazer aqui na igreja e gritar, a coisa começou a funcionar. Começou a vir mais visitantes, começou a vir... O que é que você acha? Que a gente tem que falar, querido. Você entenda que não é pela força do grito, não é por força de violência, mas é porque existe uma direção espiritual. Quando você abre a boca, o mundo espiritual é movido pelo abrir da sua boca. Mas a sua boca tem que falar aquilo que está dentro do seu coração. Veja, o que habita, descansa, fala. O que habita, descansa, fala. Se você não entender essa essência, você vai dizer, caminho ao meu lado, 10 minha direita, aí você morre.
E vem o outro dizer, o incrédulo dizer, tá vendo? Funciona não, isso é besteira de gente fanático. Cristianismo é muito mais do que nascer de novo, querido. Cristianismo é muito mais do que estar gritando para um lado e para o outro que você é abençoado. Cristianismo é muito mais do que estar chorando, orando, oh Senhor, tenha misericórdia de mim. Cristianismo é viver a essência da fé. É ser uma luz, um sal. Entendeu? É onde você chegar, o povo dizer, chegou Deus. Botou o pé, chegou Deus. Você está entendendo? Porque Deus habita em você. Então o Salmo 91 é um salmo poderoso, realmente, mas não é um livro para estar aberto, é algo para ser vivido de todo o coração. Aqui está dizendo, você diz, meu refúgio, meu baluarte, o Deus meu em quem eu confio. A Bíblia diz que Jesus, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Você sabe que Jesus ainda trabalha hoje? Ele fez tudo que é necessário e disse está consumado. Mas ele é o sumo sacerdote, ou seja, aquele que está no meio, ele intercede. A presença de Jesus à direita de Deus é a garantia do sim e do amém. A presença de Jesus à direita de Deus é a garantia daquele que está crendo, que está vivendo, que está descansando, que está falando, o que vai dizer vai acontecer. Por isso que ele disse lá em Marcos 11, 23, qualquer um que disser a este monte. Aí tem gente que diz e nada acontece, porque precisa entender, para você dizer, você tem que habitar e viver. Ter a plena convicção. Quem tem convicção não se desespera, querido. Então qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, quando orardes, credes que já recebesse. Querido, me diga uma coisa, se você crê que já recebeu, você vai ficar desesperado? Quem creu que já recebeu, não se desespera. Pode vir 500 mil cão com faca na boca, o que for para cima de você, vou matar, vai ser hoje, e você, não vai acontecer nada. Que é isso? Você vai morrer? Morro não. Eu vou cumprir os meus dias aqui nessa terra. Agora fique ciente que se você se desesperar um pouquinho, é capaz de morrer. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo disse, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. E eu te digo, vida em abundância não é só conhecimento, vida em abundância é vivência. Você está consciente disso? Vida em abundância é vivência. Não tenha medo de morrer. Você tem que ter aquele ponto de vista. Pode você pensar que é atrevimento, mas pensa assim. Você tem que ter aquele ponto de vista assim. Se eu morrer, amém, vou para o céu. Mas Deus vai ter que me responder uma pergunta. E Ele vai ter que responder, não é porque Ele submete a mim, não. É porque Ele é justo. E se Ele é justo, Ele vai ter que me explicar. Porque se Ele diz uma coisa e não acontece, eu tenho que saber. Se eu morrer antes do tempo, Deus vai ter que me dizer por que foi que eu morri. Porque se eu morrer consciente que não tinha nada, como é que eu sou culpado? Já parou para pensar nisso? Como é sério o dilema? Mas para você ter certeza que não é culpado, você tem que cumprir toda a justiça. E para cumprir toda a justiça, você tem que crer de verdade, não se desesperar. Porque se você se desesperar, não vai abrir a boca diante de Deus que Ele vai dizer, por que você não creu? Lembra de Pedro? Mestre, se tu mandar, eu vou aí no meio das águas. Vem. Lá vai Pedro andando, em cima da água. Aí quando levanta-se o vento, o que é que Pedro faz? Tem medo. Quando ele tem medo, afunda. Jesus vem, acode ele, pega na mão. Na primeira coisa que Jesus Cristo disse, por que tu duvidas? Se você morrer antes do tempo, e chegar na presença de Deus, você pode ter certeza que vai pegar na sua mão e vai dizer, por que tu duvidas? Logo, é uma questão de fé. E fé envolve descanso, habitação. E assim com autoridade abre a boca e vai para cima do cão, porque ele não vai aguentar você não, porque não tem demônio que aguenta um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo e cheio de fé, querido. Não tem. O que o diabo tem mais medo é convicção e fé. Pode juntar todos os demônios do norte do Paraná que não vai fazer frente a um crente, a um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Eu creio de todo o coração que essa obra vai crescer, já está crescendo, vai crescer mais. E nós vamos ter um rema aqui poderoso, cheio do Espírito Santo,
Por quê? Porque nós cremos, e eu sei que eu estou convocando você para crer nesse encontro marcado com Deus, para viver a vida de Deus de verdade, parar de conversa fiada. A culpa nunca é de ninguém, querido, a culpa somos nós mesmos, a culpa é nossa, porque a palavra de Deus já foi dada, já foi lançada, cumpre a nós crer, mas como crerão se não ouvirem? E como você vai ouvir se você não vem para os cultos? Não, é do jeito que eu quero, do jeito que você quer, não, tem que ser do jeito que Deus quer. A forma é a de Deus, não é a minha nem a sua, não é a minha. Deus não está obrigado a submeter a nossa agenda. Enquanto você tiver a sua agenda, a agenda de Deus está indo pela direita, você está indo pela esquerda, depois você reclama que as coisas não dão certo. Se encaixe na agenda de Deus de uma vez por todas. É um conselho que eu te dou. E a agenda de Deus sempre vai dizer: pare de preguiça, pare de desculpa, não duvide e creia e verás o livramento que eu te darei. Porque Ele deu para Israel, Ele é o mesmo Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, Ele é o mesmo. Deus não muda. Lá em Malaquias diz: eu, o Senhor, não mudo. Quem muda somos nós, é a cultura, essa coisa toda. Mas Deus não muda, Ele é o mesmo. E o sistema de Deus sempre é assim: se encaixe na agenda dEle, que tu vais prosperar. Você entendeu? E a agenda de Deus exige habitação na presença dEle. A agenda de Deus exige descanso. A agenda de Deus exige falar o que você diz que crê. Se você não cumprir esses 3 verbos, não reclame, porque o Salmo 91 não funciona para você. Vamos lendo o restante do Salmo 91, o 2 diz isso, né? Vamos lendo para você ver como é verdade. Olha só, versículo 3. Pois, então, depois que você habitou, e você descansa, e você fala, aí o que é que acontece? Ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Para aí. Tem gente que pensa assim: Ele não é Deus? Ele não é bom? Ele tem poder para livrar. Por que Ele não livra? Queridos, isso é arrogância. Isso é arrogância. É claro que Ele tem poder para livrar. Mas você não quer se encaixar na agenda de Deus e quer exigir os direitos de quem não quer, de quem está na agenda. É claro que Ele é Deus, meu amigo, mas enquanto você não aprender a viver em fé, não vai funcionar para você. Esse negócio de palavra da fé não funciona. Aí eu te pergunto: você tem habitado? Você tem descansado? E de acordo com a tua habitação e teu descanso, você tem falado? Olhe para você mesmo, não engana, porque Deus pode enganar todo mundo, mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Eu já disse: se eu morrer antes do tempo, e eu estiver vivendo isso, eu vou perguntar: o que foi, Deus? E eu, como eu sei que Ele é Deus e Ele faz conforme a sua palavra, eu sei que eu não vou morrer antes do tempo. Mas se eu me atrever a querer fazer as coisas segundo a minha agenda, é arriscado morrer. Porque o diabo não está para brincadeira. E a nossa segurança e o nosso refúgio está em Deus. Não está no mundo. Tem gente que fica gastando tempo com negócio do mundo, achando que vai... Querido, ali é o sistema do mundo. O sistema de Deus é uma proteção, uma redoma de proteção. Você entendeu? A proteção está em Deus. Em Deus não é só vir para um culto, não. Deus é viver, é vivência. Diga: Deus é vivência. Você entendeu? Vai lá continuando, versículo 4. Ele cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Olha, a segurança está em habitar, em descansar e em falar. A sua verdade, ou seja, a palavra de Deus é pavês e escudo. É a palavra, diga: é a palavra. Então, se eu tenho que habitar e eu tenho que descansar, e eu tenho que falar, então eu tenho que habitar na palavra, descansar na palavra e falar a palavra. Concorda comigo? 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Então, susto e medo não é de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que eu vou ter medo? Você lembra da pandemia? O bombardeio? Está morrendo gente todo dia, os hospitais estão lotados. Querido, mesmo que o hospital estivesse lotado e quisesse morrendo gente todo dia, você tem que atentar do motivo pelo qual está chegando aos seus ouvidos. Você está entendendo? Porque aqui no Salmo 91, mais na frente diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. É a pandemia.
mas tu não serás abalado. Não está dizendo só que não vai atingir você, está dizendo que você não vai perder as estribeiras emocional. Você está entendendo? Vamos lá. Versículo 6. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Versículo 7. Caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Mas o atingir, ele já começa na mente. Porque o campo de batalha é na mente. Guarda a tua mente. Para de pensar abobrinha. Guarda a tua mente. Guarda que o negócio é sério. Você não vai conseguir habitar e descansar se não guardar a sua mente. Eu estou advertindo, guarde a sua mente. Porque a derrota começa aqui, ó. E a vitória começa aqui também. Hoje é um encontro marcado, onde está sendo atingida a nossa mente e o nosso coração. Versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Agora, antes de ir para o 9, olha o que aqui diz o 9. Porque, segunda vez, dos 3 verbos, tem um que tem mais. É o quê? Dizer. Igualzinho ao o que o irmão Reagan diz lá em Marcos 11, 23. Em Marcos 11, 23, 3 vezes está falando sobre falar. Aqui nós vemos 2 vezes desses 3 verbos se falando sobre falar. Não é sério e não é interessante que você não encontra ninguém falando do Salmo 91 falando disso? Porque eu nunca encontrei, não. Então, olha só. Porque disseste, ou seja, porque você falou em cima da habitação e do descanso que você tinha. Porque você disse, o Senhor é o meu refúgio. E aí também, ó, fizeste do Altíssimo a tua morada. Você fala porque você vive. Você fala porque você vive. Você não consegue falar a fé se você não viver a fé. Não se consegue, você só vai fazer feito papagaio, é pensamento positivo. Não consegue, você tem que viver primeiro, crer no coração, para que o que você fala tenha poder. Muitas vezes quando a gente vai orar por uma pessoa, você precisa entender, quando você impõe a mão sobre a pessoa, antes de você impor, você tem que crer mesmo naquilo que você está fazendo. E quando eu estou dizendo, você pode dizer, pastor, mas é claro que eu creio, se eu não crer, você não ia orar. Mas o que eu estou querendo dizer é que você viva aquilo que você vai fazer. Eu vou dizer um segredo aqui e confessar um pecado. Durante a minha vida toda, já teve vezes que eu orei por pessoas que foram curadas, e teve vezes que eu orei e a pessoa não foi curada. E nem sempre a culpa é da pessoa, às vezes é de quem impõe a mão. Porque quem vai impor as mãos, às vezes impõe assim, Deus já fez, vai acontecer. Mas você tem que viver aquilo no seu coração. Ou seja, você tem que visualizar antes que quando você orar por aquela pessoa vai ocorrer um milagre. E você tem que crer naquela visualização segundo a palavra, para depois você impor a mão. Todas as vezes que eu fiz esse processo, a pessoa foi curada. Mas às vezes que eu simplesmente repeti, porque eu acreditava que a pessoa estava crendo, e afinal de contas Jesus já tinha levado sobre si as nossas enfermidades, e assim vai, e eu orava, algumas vezes acontecia, outras vezes não. Isso é interessante, isso demonstra que até quando você vai impor a mão sobre alguém, você primeiro tem que viver aquela realidade antes que você põe. Porque fé tem que ser vivida, fé não é só falada. Você está comigo? Você entendeu o que é viver? Viver é crer e viver segundo aquilo. Então eu estou falando verdades aqui sobre habitar, descansar e valar. Você tem que se visualizar nessa situação. Você tem que ver amanhã você habitando, descansando e falando. Você tem que se ver na semana toda habitando, descansando e falando. Você está entendendo? Isso é viver a fé. Amém? E aí o que diz? Porque fizesse o seu refúgio, fizesse do Altíssimo tua morada. Versículo 10. Nem mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua família, nem na tua casa. Você entendeu? Praga nenhuma. Então aquele negócio, quando você vai entrar numa ala de doença infecciosa, eu vou orar por todo mundo, não vou pegar nada aqui. Isso não é arrogância não, isso é fé. E vai e ora. Eu nunca esqueci desse testemunho, um rapaz que eu conheci, um senhor, ele disse que teve um momento que ele estava tão cheio de fé, ele nem conhecia a palavra da fé, mas a própria palavra de Deus gerou fé nele, e ele foi com outros irmãos para uma colônia de leprosos. Sabe o que é uma colônia de leprosos? Gente sem dedo, gente sem mão,
E ele estava tão cheio de fé e vivendo fé, porque fé é vivência, que na hora do coração dele, Deus disse assim, ore por esse leproso. O leproso estava com as mãos todas podres aqui. Agora só pensar no natural, não, mas eu conheço que lepra é perigosa e que não sei o que, a gente tem que ter cuidado, sabe como é? Isso é razão, isso não funciona, não é lepra, o poder de Deus não opera assim não. Não opera de jeito nenhum. Porque nós viemos aqui para viver o sobrenatural. E eu vejo essa igreja operando sobrenatural. Você está entendendo? Eu vejo milagres acontecendo aqui. Eu vejo curas. Eu vejo pessoas sendo levantadas aqui dentro para orar por doentes e enfermos terminais e eles se levantando. Mas como você vai viver, vai fazer isso se você não crê? Como você vai crer se você não está vendo a palavra, não está ouvindo a palavra? É por isso que eu disse, se eu fosse você, eu estava buscando a Deus todo dia. Eu já faço isso em casa. Querido, nós estamos numa igreja que só tem 2 cultos, às vezes 3. Não venha dizer para mim que você busca Deus, não. Não venha dizer para mim. Eu não posso. Se você me mostrar que não pode, tudo bem. Mas, querido, eu não quero forçar você, mas eu quero que você abra os olhos. A gente não quer mais de Deus. Deus falou para mim. Eu falo assim porque Deus falou comigo. Em 2017, em março de 2017, eu disse, pai, eu quero mais de ti. Sabe o que foi que Deus disse? Você quer mais de mim? Eu quero mais de você, porque você é preguiçoso. Por que eu sou preguiçoso? Vá lá para a sua biblioteca. Quantos livros você leu? Um sexto, um sétimo do que está aqui. Preguiçoso. Como é que você quer mais se você não se esforça? É por isso que eu digo, com toda a autoridade, se você não vem para os cultos, não busca Deus, não venha dizer que quer mais de Deus que não quer não. Você quer outra coisa. Quer só a fama, ou sei lá, qualquer coisa aí. Eu sei que ninguém vai dizer amém aqui. Porque se dizer amém, vai parecer que está acusando os outros, não é? Mas, querido, de todo o coração, olha, de todo o coração, de toda sinceridade, meu coração, com toda sinceridade, analisa isso que está sendo dito aqui, tá? Preste atenção. Eu estou dizendo alguma mentira? Não. Eu estou, como diz outro, falta misericórdia, está batendo. Querido, eu estou batendo? Não estou batendo. Eu estou dizendo a verdade. Uma vez eu vi um pregador dizendo, a verdade não dói. Opa, ela dói para quem está indo contra a verdade. Você entendeu? Quando nós não temos culpa, nós não precisamos ficar chateados. É verdade ou não é? Se eu não sou isso, eu preciso ficar chateado? Não é comigo. Mas se eu sou isso, eu tenho 2 atitudes. Ou eu fico chateado porque eu sou um pecador e quero viver no errado, ou eu baixo a cabeça e digo, é mesmo, preciso mudar. Porque o pregador não está dizendo uma mentira, ele está dizendo a verdade. Porque hoje, querido, não é só uma pregação, hoje é um encontro marcado com Deus. Você está entendendo? Diga, hoje é uma santa convocação. É um encontro marcado com Deus. E aqui é muito bom que hoje seja ceia. Porque eu presto contas diante do Senhor. E nas minhas mãos não está sangue nenhum, nem culpa nenhuma. E nós vamos participar da ceia. Você entendeu? Então, olha, Salmo 91 só opera para quem crê. Não é difícil quando a gente crê e flui no Espírito. Porque o Espírito é unção, é óleo. E tudo fica fácil, a engrenagem rola fácil quando a gente está cheio do óleo. Amém? Quando estamos ungidos, as coisas funcionam facilmente. Quem aqui todo mundo já deve ter tido essa experiência, de tentar fazer uma dieta. Já viu como é ruim começar? Exercício, ou coisa difícil no começo, né? E para academia, misericórdia. Por que exercício, dieta, todas essas coisas são difíceis no começo? Porque essas coisas exigem quebrar a sua rotina. É ou não é? Exige um esforço que vai quebrar a sua rotina. Então, o que nós estamos falando aqui sobre habitar, descansar e falar, é também um esforço que vai quebrar a sua rotina, por isso que é desagradável. Mas quando você decide habitar, descansar e falar, a coisa começa a funcionar, queridos.
Entendeu? Então vamos lá, esse é o último versículo, não, o último, vá lá. Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Ou seja, os anjos guardam, quem habita, descansa e fala. Vai para o outro. Estes se sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Vai para o outro. Pisarás o leão e a áspide, e calcarás ao pés o leãozinho e a serpente. Versículo 14. Porque a mim se apegou com amor. Entendeu agora porque que eu disse? Aquela palavra dura agora. Não venha dizer para mim que tu ama a Deus, que tu busca a Deus se tu falta. Porque a mim se apegou com amor. O namorado e a namorada, quando se apaixona, né? Você já viu como é que é casal de namorado apaixonado? O rapaz amava assistir jogo de futebol, aí perde até o jogo de futebol para ir para casa da namorada. É ou não é? A moça também, por quê? Estão apaixonados. Quando a gente se apega com amor, a gente só dá prioridade para aquilo. Quem se apega com amor a Deus, só dá prioridade a Deus. Amém? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Quem habita, descansa e fala, conhece o nome do Senhor. Versículo 15. Ele me invocará e eu te responderei. Eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. É poderoso ou não é? Mas diga comigo, eu tenho que habitar, eu tenho que descansar e eu tenho que falar. Você entendeu que é a essência do Salmo 91? Então, queridos, eu vejo uma igreja e crentes aqui fortes, maduros, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, sem ser vitimista, está dando desculpa a nada, só confiando em Deus, e Deus vai pegar de mão com você, e as coisas vão acontecer. Há uma unção liberada sobre a sua vida. Levanta as suas mãos. Eu declaro sobre a sua vida a unção que despedaça jugo. Tudo aquilo que precisa ser revelado será revelado. Tudo aquilo que precisa ser abalado será abalado. Derrubado será derrubado. Será construído algo novo. Eu declaro sobre a sua vida um crescimento que não vai ter mais volta. Porque quando você pega a mão no arado, você não vai olhar mais para trás. Você vai entender a revelação de Jesus Cristo na sua plenitude. Nunca mais a sua vida será o mesmo. Eu declaro sobre a sua vida uma prosperidade espiritual, um crescimento em Deus, uma fome pela palavra, uma vontade de buscar cada vez mais a face do Deus Todo-Poderoso. Você precisa ser para poder ter. Eu declaro sobre a sua vida uma consciência de existência em Deus, em nome de Jesus.